O Diabo, capítulo 16 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim é Karma. Amigos meus, reunidos esta noite, 18 de dezembro, ano 1972, 10º ano de Aquário. Entramos na segunda parte de nossas dissertações. Muito se falou sobre o diabo, bastante se escreveu sobre este tema, porém, são poucos os que explicaram realmente. A origem deste mito deve-se buscá-la nas escritas iniciáticas do passado e nas cavernas arcaicas. Reflitamos por um momento no que é o Sol. Inquestionavelmente, o astro-rei nos ilumina e dá vida. Não obstante, faz contraste com as trevas. Qualquer meio-dia, por resplandecente que seja, tem suas sombras. Já sob as frondosas árvores do caminho solitário, já dentro das grutas das montanhas, ou simplesmente atrás de qualquer corpo móvel e imóvel, cada um de nós projeta sua sombra por aqui, por lá e acolá. Luz e sombras, em antítese harmoniosa, marcam um completo dualismo, cuja extraordinária síntese é a sabedoria. Vamos agora um pouco mais longe, penetremos no profundo, no ignoto de nosso ser. Sabemos que mais além do corpo, dos afetos e da mente está o logó interior, divinal. Inquestionavelmente, isto que é o inefável, isto que é o real, projeta seu próprio reflexo, sua sombra particular, dentro de nós mesmos, aqui e agora. Indubitavelmente, o sol íntimo de cada um de nós tem também sua sombra e esta cumpre uma missão específica no fundo mesmo de nossa própria consciência. Obviamente, tal sombra, tal reflexo logóico é o treinador psicológico, Lúcifer, o tentador. No ginásio psicológico da humana existência, requer-se sempre um treinador, com o propósito de produzir poderes, faculdades, virtudes extraordinárias, etc, etc, etc. De que forma poderiam brotar em nós as virtudes se não existisse a tentação? Só mediante a luta, o contraste, a tentação e a rigorosa disciplina esotérica podem brotar em nós as flores da virtude. Não é, pois, o diabo esse personagem tenebroso criado pelo dogmatismo de algumas seitas mortas e contra o qual o Marquês de Merville lançara todos os seus anatemas. Não é, tampouco, o diabo aquela entidade fabulosa que merecia perdão, tal como escreveu Giovanni Papini em seu famoso livro intitulado O Diabo, obra esta pela qual foi excomungado o compassivo escritor. Bem sabemos todos que Giovanni Papini era um menino mimado do Vaticano. Não obstante, foi desqualificado nos tempos de Pio XII. Senhores e senhoras, Satanás, Lúcifer, o diabo, é algo mais que tudo isso. É um reflexo do nosso próprio ser íntimo em nós mesmos e dentro de nossa consciência aqui e agora. Revisando velhas mitologias dos antigos tempos, viemos a evidenciar claramente que tal mito satânico foi divulgado em todos os rincões do mundo pelos sacerdotes da religião heliolatra ou heliocêntrica, que antes fora definitivamente universal. Recordemos que houve épocas no passado em que se levantaram por toda parte, em todos os lugares do planeta Terra, templos ao Sol e ao Dragão. Então existiram os cultos draconianos e os sacerdotes da citada religião universal diziam-se a si mesmos filhos do dragão, ou simplesmente qualificavam-se de dragões. O símbolo do dragão foi tomado daqueles répteis voadores gigantescos que existiram nas épocas da Atlântida e Lemúria. Resulta interessante que tal símbolo tenha sido usado para alegorizar toda a sombra do Sol, todo o reflexo do astro-rei, incluindo o Lúcifer, íntimo particular de cada ser humano. No Egito dos faraós, o Sol do meio-dia, o sagrado Sol absoluto, esteve sempre simbolizado por Osíris, enquanto sua sombra, seu reflexo, seu Lúcifer, acha-se alegorizado por Tifão. Nos mistérios gregos, o sol espiritual, a estrela de Natal, o demiurgo criador, foi sempre representado por Apolo, enquanto que sua sombra, seu Lúcifer, seu Satã, seu reflexo divinal, alegoriza-se definitivamente por Piton.
No Apocalipse de São João, o Cristo Sol resplandecente acha-se sempre simbolizado por Miguel, a divindade guerreira, enquanto sua sombra cósmica é personificada pelo dragão vermelho. Na Idade Média, alegorizava-se o Logos com a personalidade de São Jorge, enquanto sua sombra é simbolizada pelo dragão. Observemos o que é Bel e o dragão, o sol e sua sombra, o dia e a noite. Não é, pois, o diabo, esse personagem que algumas seitas mortas sentaram num trono de ignomia para atemorizar os débeis. Com justa razão, Goethe põe na boca de seu Deus aquela frase com que se dirigir a divindade a Mefistófeles: de todos os de tua espécie, gênios, a minha lei, rebeldes, o menos daninho e prejudicial tu és. Muito se diz sobre o mito satânico e alguns supõem que o mesmo chegou ao mundo ocidental desde a terra do Egito. Não negamos, de forma alguma, a vinda à terra dos faraós de muitos deuses solares com seus correspondentes dragões, provenientes do Indostão. Tampouco negamos que a alegoria de Osíris e Tifon houvesse sido representada na velha Europa. Não obstante, vamos mais longe. Temos direito a pensar nos hiperbóreos e em seus cultos solares, junto com seus dragões e infernos. Não foi a Índia pré-védica exclusivamente a única que enviou ao Egito seus deuses solares e seus cultos. Fora de toda dúvida, a Atlântida submersa também deixou no seu país de sais e nas margens do Nilo arcaicos cultos ao sol e aos seus dragões. Vencer o dragão, matar o dragão, é urgente quando queremos ser tragados pela serpente, quando desejamos converter-nos em serpente. Isso significa sair triunfante em todas as tentações postas pelo dragão, sair vitoriosos, eliminar o ego, desintegrar todos os agregados psíquicos que o compõem, reduzir à poeira cósmica todas as recordações do desejo, etc, etc. Indubitavelmente, depois de havermos sido devorados pela serpente, nos transformamos em serpentes. Mais tarde, a águia, o terceiro Logos, o arquierofante e o arquimago, nosso real ser, o mestre secreto, traga a serpente. Então nos convertemos em serpentes emplumadas. No Quetzalcóatl, México, no Mahatma, e a obra fica realizada. Ao chegar a essas alturas transcendentais do ser, a essas revalorizações íntimas, o reflexo do Logos, sua sombra particular dentro de nós mesmos, o diabo volta ao Logos, mescla-se com ele, fusiona-se com ele, porque, no fundo, ele é ele. Pergunta: mestre, se devo esquecer até as recordações do desejo, que estímulo vou utilizar para o meu trabalho na frágua acesa de Vulcano? Resposta: com maior prazer darei resposta a essa pergunta que sai do auditório. As Sagradas Escrituras afirmam de forma enfática que primeiro é o animal e depois o espiritual. Indubitavelmente, quando se começa no trabalho na forja do Ciclopes, há de se necessitar do desejo, ushi em sânscrito, porque ainda não se realizaram as profundas revalorizações do ser. Seria impossível exigir dos principiantes Maituna, sexologia transcendental, Sexa Yoga ou Kundalini Yoga, com exclusão radical do desejo. Não obstante, mais tarde, com a dissolução do eu psicológico, é inquestionável que tal fator, desejo, resulta desnecessário. Motivo: eliminado todo agente animal, subconsciente, o desejo não pode existir radicalmente. Ao chegar a essas alturas transcendentais do ser, podemos trabalhar na nona esfera exclusivamente com a força de Eros, com o poder do hidrogênio sexual C12, com a eletricidade transcendente dos zoospermas. Assim, pois, meus amigos, em última instância, o desejo não é indispensável para o trabalho na frágua acesa de Vulcano. Pergunta: querido mestre, sendo Satã um reflexo de Deus e, portanto, sendo Satã amor, não seria incongruente dizer que o ego é satânico? Resposta: distinto cavalheiro, amigos, senhoras, recordai que existem dois tipos de trevas. A primeira a denominaremos obscuridade do silêncio e do segredo augusto dos sábios.
A segunda a qualificaremos de obscuridade da ignorância e do erro. Obviamente, a primeira é a super-obscuridade. Indubitavelmente, a segunda é a infra-obscuridade. Isso quer dizer que as trevas se bipolarizam e que o negativo é tão só o desdobramento do positivo. Por simples indução lógica, convido-os a compreender que Prometeu Lúcifer, encadeado à dura rocha, sacrificando-se por nós, submeteu-se a todas as torturas. Ainda que seja o fiel da balança, o doador de luz, a medida e o peso, o guardião das 7 mansões, que não deixa passar senão aqueles que foram ungidos pela sabedoria, que portam em sua direita a lâmpada de Hermes, desdobra-se, inevitavelmente, no aspecto fatal da multiplicidade egóica. Nesses agregados psíquicos sinistros que compõem nosso eu e que foram devidamente estudados pelo esoterismo tântrico budista. Com essa explicação, senhores, considero que vocês entenderam minhas palavras. Pergunta: mestre, a prática do Maituna Yoga existe desde tempo imemorial, porque na Índia Vedanta se oferece, à vista do público, estímulos eróticos complexos com os baixos relevos dos próprios templos. Parece-me que estes estímulos fazem a prática do Maituna ainda mais difícil. Resposta: com o maior prazer, vou dar resposta precisa à pergunta que um distinto cavalheiro esoterista formulou com inteira claridade. Certamente, no Kama Kalpa indostânico aparece uma fotografia tântrica de uma escultura sagrada existente em um templo antiguíssimo. Quero referir-me agora, de forma enfática, a tal obra de magia sexual. Se observamos cuidadosamente a fotografia do citado livro hindu, veremos uma mulher em Siddharsana. Sua cabeça se acha para baixo, suas pernas para cima, com a particularidade de que essas não se encontram na figura de lótus, mas abertas à direita e à esquerda, embora os joelhos se dobrem, ficando a parte inferior das pernas na forma horizontal. A cabeça sustém-se sobre as mãos e antebraços, tal como se conhece este asana sagrado no mundo da yoga. O mais interessante é o seguinte: um mago, praticamente sentado entre suas pernas, com o falo introduzido forçadamente dentro do útero, pratica o Maituna. Indubitavelmente, aquela mulher tântrica não poderia sustentar-se em tal posição, com a cabeça para baixo, se duas mulheres mais não a ajudassem à direita e à esquerda. Ali se vê claramente um par de jovens mulheres ajudando a sustentar o corpo da yogina. Essas mulheres auxiliares, semidesnudas, sentem terrível luxúria e isto se adivinha claramente em seus olhos. O mago goza acariciando os peitos de uma e de outra, enquanto mantém seu falo conectado com o ione feminino. Indubitavelmente, essa prática tântrica, complicada e difícil, entre 4 pessoas resulta desnecessária e é rechaçada totalmente pela fraternidade universal branca. Não é demais recordar no auditório que essas complicadas práticas sexuais realizadas entre mais de 2 pessoas correspondem, certamente, ao tantrismo negro, e isto podemos evidenciar quando estudamos os sinistros ensinamentos do clã de Dagdugpa, na igreja de sacerdotes de capacete vermelho, região dos Himalaias, Tibete Oriental. É óbvio que os adeptos da Igreja Amarela, tântricos brancos ou verdadeiros urduitas e yogis, só praticam o Sahaja Maituna de acordo com os mandamentos da Igreja Gnóstica, união sexual de esposo e esposa em lares legitimamente constituídos. Assim, pois, os atos sexuais ou Maituna entre mais de 2 pessoas, tal como foi ilustrado pelo Kama Kalpa, é, inquestionavelmente, magia negra. Obviamente, o tantrismo esquerdo é diferente do tantrismo branco e esta ilustração do Kama Kalpa é manifestadamente sinistra e tenebrosa. Jamais poderia ser aceito pela iniciação tantra branca da Igreja Amarela Budista. Não há dúvida de que os asanas múltiplos de tântricos negros, em vez de despertar o Kundalini ou prana sagrado para fazê-lo subir pelo canal medular, estimulam e desenvolvem o abominável órgão kundatiguador, convertendo-se, então, o aspirante em uma personalidade tenebrosa, em um mago negro da pior espécie. Não desconhecemos o Kama Sutra e o Kama Kalpa.
Desafortunadamente, o primeiro foi adulterado de forma vergonhosa para lhe dar circulação no mundo ocidental e, quanto ao segundo, está manchado com tantras negros ou sadanas de bonjos e durpas. Que sejam corroboradas minhas afirmações, que sejam verificadas claramente, prévio estudo de cânones budistas e livros secretos ocultos em criptas subterrâneas na Ásia Central. Como sou um adepto e estou em contato direto com os mestres da Loja Branca, tais como Krumanhelm, Moria, Hilarion, etc., é claro que posso fazer esses esclarecimentos de forma completamente consciente e precisa. Pergunta: mestre, como poderíamos diferenciar quando atua em nós Lúcifer e quando atua o ego? Resposta: com maior prazer vou dar a resposta a essa pergunta. Falamos já claramente sobre a super-obscuridade luciferina e sobre a infra-obscuridade da ignorância e do erro. Lúcifer, o tentador, o grande treinador do ginásio psicológico da existência, trabalha tentando-nos e essas impressões internas costumam polarizar-se negativamente ou fatalmente mediante atividade egóica. Indubitavelmente, só mediante a autorreflexão serena e a meditação interior profunda podemos fazer clara diferenciação entre as impressões íntimas luciferinas diretas e as impressões egoístas bestiais. Normalmente, as pessoas de consciência adormecida não estão devidamente preparadas para tal diferenciação de impressões. Isto requer muito treinamento psicológico. Pergunta: mestre, ao diabo se alegoriza sempre com o tridente. Tem algum significado especial este símbolo? Resposta: esta pergunta do auditório me recorda o tridente da mente que usam os brahmanes do Hindostão e Paquistão. Não obstante, nós vamos mais longe. Chegamos às 3 forças primárias do universo, alegorizadas pelo tridente. É claro que, vencendo o dragão, podemos cristalizar dentro de nós mesmos essas 3 forças e, então, nos convertemos de fato em verdadeiros deuses solares. Não é, acaso, o dragão reflexo do sol? Compreendei, então, o que significa o tridente. Pergunta: querido mestre, ao trabalhar com Lúcifer na nona esfera para eliminar o ego, estamos-lo fazendo com as forças tanto positivas como negativas de Lúcifer? Resposta: instinto cavaleiro, senhoras. Obviamente, Lúcifer é escada para baixar e escada para subir, e para poder trabalhar e dissolver ego no laboratório da alquimia sexual. Indiscutivelmente, só mediante o fogo luciferino podemos reduzir às cinzas as cristalizações negativas de nossa psique, os elementos infra-humanos, os agregados psíquicos, infelizes desvios do poder luciférico. É assim, amigos, com o forrate transcendente, a eletricidade sexual, o poder maravilhoso do Christus Lúcifer redime, trabalha, desintegra o inútil, a fim de liberar a essência, a consciência, o Buddhata.